Fala, gente, mais um vídeo aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo feriado. E hoje nós vamos refletir em mais uma Bíblia Explica a Vida. Então fica comigo até o final. O tema de hoje vai ser quando o silêncio vira um erro, o perigo de se calar quando se deve agir. Então esse tema hoje nós vamos extrair algo poderoso. Então permaneça até o final. Se você está tendo dificuldade em lidar com as pessoas, em lidar com as adversidades da vida, esse conteúdo, esse canal foi criado exatamente para isso. Muitas coisas que a escola não ensina, que às vezes a nossa criação também não aprendemos. Nós vamos aqui refletir sobre lidar com pessoas, sobre aplicar a Bíblia na nossa vida, quem sabe aprender coisas que a escola deixou de nos ensinar. E às vezes perdemos tempo, às vezes passamos por muitas dificuldades porque nós não estamos se preparando para as adversidades e para lidar com as situações. Então permaneça até o final, que hoje você vai aprender algo poderoso que pode transformar a sua vida. Às vezes na escola você aprendeu raiz quadrada, MMC e tantas outras coisas que você não usa hoje. Mas esse conteúdo aqui nesse canal você vai aprender e você pode ter certeza que você vai precisar para usar no seu dia a dia, para lidar com as pessoas, para lidar com sua família, para evoluir nessa sociedade. Nem todo silêncio é sabedoria. Às vezes ele destrói a sua vida. A gente vem estudando essa semana, refletindo sobre o poder do silêncio. A gente aprendemos que às vezes nós precisamos se calar. Às vezes precisamos ficar de boca fechada para evitar entrar em certas situações, em certos problemas. Mas nem sempre o silêncio vai ganhar todas as batalhas. Nem sempre o silêncio vai transmitir sabedoria. Porque às vezes o silêncio ele também destrói vidas. O silêncio, ele também te faz perder grandes oportunidades. O silêncio, às vezes, te faz também perder respeito, perder um propósito. Não porque você falou demais, mas porque você ficou calado quando deveria agir. Então, nós vamos refletir nisso hoje, que às vezes o silêncio ele vai ganhar muitas batalhas, mas tem dias que você vai precisar agir. O problema não é só falar na hora errada, mas o problema também é se calar na hora certa. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade da sua vida por ficar calado? Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade que vai transformar a sua história, sua família por inteira? E às vezes ela fica em silêncio. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar. Situações que você vai ter que vencer calado, em silêncio. Situações que você vai evitar conflitos por dias, por meses. Situações que você vai evitar ficando calado. Mas também tem um tempo de falar, tem um tempo de ficar calado e tem um tempo também de falar, de expor, de agir, de se movimentar. E a sabedoria não está só no silêncio, como nós refletimos aqui essa semana. Mas a sabedoria também está no discernimento do tempo. Ou seja, é você entender quando eu devo me calar, ficar em silêncio, e quando eu devo me posicionar, falar ou agir. Porque ficar calado na hora errada também é um erro. Você se calar na oportunidade da sua vida, às vezes uma entrevista de emprego, e às vezes esse momento de falar, esse momento de expor as ideias é uma oportunidade das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem para nós se achegar. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40, também diz assim, ó: se eles se calarem, as pedras clamarão. Deus aqui mostra algo muito forte, porque a verdade, ela nunca pode ser calada. A verdade não pode ficar escondida. Você precisa falar. Porque se você não falar, outra pessoa vai falar. E às vezes a oportunidade era para você, mas porque você não se comunicou, porque você não falou, a oportunidade vai passar para o próximo. Porque se você não fala a verdade, outra pessoa vai vir e vai falar. Quando Deus te dá uma voz, o silêncio pode ser uma desobediência. Quando Deus ele coloca uma voz, uma autoridade na sua vida, na sua voz, naquilo que você fala, pessoas param para te ouvir, pessoas param para te assistir. Se você ficar calado, você está praticamente desobedecendo a Deus.
Pensa algum influenciador aí, cristão, que o cara tem uma voz, ele tem, quem sabe, um canal poderoso, tem uma rede social boa, que quando ele fala as pessoas entendem, as pessoas mudam, as pessoas compreendem aquilo que Deus quer transmitir através daquele homem. Então, às vezes, quando Deus dá uma voz para nós e a gente não se comunica, a gente não fala, a gente está desobedecendo aquilo que Deus determinou e colocou sobre a nossa vida. Então, falar às vezes para alguém pode ser uma obediência, porque Deus colocou uma autoridade sobre aquela voz. E tem alguns momentos que o silêncio, ele vira um erro. E o primeiro, quando você precisa se posicionar. Então, quando o silêncio vira um problema na sua vida, é quando você tem que tomar a posição, você tem que se posicionar numa situação e você deixa o silêncio tomar conta disso. Ficar calado pode transmitir insegurança, medo, falta de valor no propósito. Quem não se posiciona acaba sendo posicionado pelos outros. Acontece às vezes na vida de alguém, a pessoa ela não se posiciona, ela não toma uma posição, ela não toma uma atitude, ela não fala. E aí o que acontece? As pessoas começam a posicionar ela. Mais um motivo, quando precisa defender a verdade. Tem gente que tem a oportunidade de defender a verdade e ele continua o quê? Calado. Ele não se defende. Ele não defende aquela verdade. Às vezes ele está com a verdade, ele está com a razão, ou ele está defendendo alguém que ele conhece que está na verdade e ele não consegue se posicionar nem nesse momento. Ele deixa a mentira sobressair, ele deixa o engano sobressair, porque ele só permanece calado. Porque silenciar no momento do erro é permitir que ele continue. Então, quando você não se posiciona no meio de uma verdade, para pregar uma verdade, para anunciar uma verdade, você está deixando com que a mentira, com que o erro, ele continue transmitindo aquilo. O mal cresce quando o bem se cala. Então, o mal, ele ganha poder, ele ganha autoridade quando o bem se cala. É por isso que eu estou aqui colocando a minha cara aqui nessa tela, aqui para você que está aí me acompanhando, porque eu quero trazer o bem, porque eu sei que se eu ou você aí não tiver coragem de se expor para trazer o bem, para trazer a verdade, infelizmente vão vir outras pessoas aqui e vão colocar maldade nesse canal, vão colocar maldade nessa rede social, vão transmitir o mal para você, para os seus filhos, para a sua geração. Por isso, curta esse canal, compartilhe com as pessoas esse canal, para que o bem, para que a verdade, para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas. Quem sabe um dia o seu filho, o seu neto vai ver, vai assistir um vídeo desse. Todos os outros canais cristãos que pregam a verdade, que continuam falando sobre o bem, deve ser compartilhado, deve ser assistido, deve ter audiência, porque senão o mal vai vir e vai tomar conta de tudo. Terceiro, quando Deus te chama para agir. Tem momentos na nossa vida que Deus, ele não quer silêncio. Tem momentos na nossa vida que Deus quer que nós se posicione, que nós fale, que nós se comunique, que nós tome uma ação. Então nem sempre com Deus, que nós estamos aprendendo essa semana sobre o silêncio, nem sempre o silêncio vai vencer, nem sempre o silêncio vai ganhar, nem sempre o silêncio é algo que Deus quer de nós. Às vezes Deus também quer de nós um falar, um agir, uma ação de comunicação. Vai ter momentos que Deus ele vai querer atitude. Vai ter momentos que Deus ele vai querer que você peça perdão. Vai ter momentos que Deus vai querer que você toma uma decisão. Vai ter momentos que Deus vai querer que você arruma uma direção nova para você. Então nem sempre o silêncio vai ser nem sempre negociações, nem sempre lugares que eu vou ter o acesso vai ser somente através do silêncio. Vou precisar, às vezes, liberar um perdão, vou precisar ter uma decisão, vou precisar, quem sabe, tomar uma direção. Vai ter dia que eu vou ter que tomar atitude também. Não vou ter que jogar tudo no colo de Deus, no colo do Senhor, e falar, Senhor, faz por mim, se movimenta por mim, eu não sei o que faço, eu não sei para onde vou. Não, vai ter dia que você vai ter que tomar uma decisão, vai ter que agir. Igual Abraão, quando Deus falou para ele, vai para um monte me adorar, e ele pegou ali o jumentinho, pegou seu filho, pegou a lenha, pegou 2 servos e foi, saiu caminhando por aí. Ou seja, ele estava tomando uma ação, tomando uma decisão, buscando uma direção para onde Deus queria que ele fosse. Então, nem sempre o silêncio vai ganhar essas batalhas que você está enfrentando hoje. Nem sempre o silêncio vai ser a maior direção para você vencer essa luta, essa dificuldade. Porque esperar demais também pode ser uma desobediência. Às vezes nós estamos esperando muito e vira uma desobediência, porque Deus já deu a ordem, Deus já deu a palavra, Deus já liberou o que Ele tem para mim, para você viver, e nós fica esperando, e isso também pode virar uma desobediência.
Às vezes você está desobedecendo a Deus e não está compreendendo e não está entendendo. O livro de Esther é um livro muito forte que faz a gente compreender um pouco isso. E no capítulo 4, versículo 14, o povo judeu estava condenado à morte. Todo o povo judeu, se fosse hoje todo o povo crente, o povo cristão que acredita no Senhor, estava condenado à morte, e eles iriam morrer. Só que Esther, por ser a rainha escolhida, ela tinha uma escolha a fazer, ela tinha uma decisão, ela precisava falar, ela precisava arrumar uma direção urgente para ela poder trazer ali uma solução, um livramento através da parte de Deus para aquele povo. E se ela ficasse em silêncio, ela iria proteger somente ela. Porque ninguém sabia qual era a fé dela, ninguém sabia as origens dela. Mas o falar era arriscar a sua própria vida. Porque se ela fosse falar com o rei e o rei não desse ouvido a ela, até ela iria ser morta. E se você ficar calado agora, o livramento virá de outro lugar. Então, às vezes, Deus quer te dar uma oportunidade de você vivenciar algo extraordinário, mas por você ficar calado, por você ficar parado, estagnado, às vezes o livramento vai vir através de outra pessoa. Deus queria te honrar, Deus queria te usar. E às vezes o livramento ele vai vir de um outro lado, de um outro lugar, por conta que você não se posicionou. Isso mostra que Deus ele age, independente se você for ou não for o instrumento. Deus ele sempre vai agir. E se não for você, ele vai usar outra pessoa, ele vai usar um outro ser humano nessa terra. Talvez o livramento vai vir sem você. Talvez a oportunidade que Deus estava te dando, você não viu, não topou, você ficou com medo, você ficou parado, mas Deus ele vai ter que usar uma outra pessoa, porque o milagre ele precisa acontecer. Porque o silêncio, ele pode te proteger por um momento, mas ele também pode te fazer perder um propósito inteiro. O silêncio, ele te protege por um instante. O silêncio te protege por um dia, por uma oportunidade. Ele vai te proteger, ele vai estar contigo. Porque o silêncio também tem o seu poder. Mas se você tomasse aquela posição de falar, de se comunicar, você já estaria dentro do seu propósito. Algo muito maior, poderoso você poderia estar vivendo. Por isso, nesse dia, tome essa decisão, comece a falar, comece a se comunicar. E quem não sabe disso, e tem estudos que reprimir, ou seja, se você guardar as suas emoções dentro de você, a gente sabe que isso pode gerar dentro de mim. Se você fizer isso por muito tempo, pode gerar uma ansiedade, pode gerar um estresse, uma sobrecarga mental, acumula frustrações, tem mais arrependimento no futuro. Então, hoje, tome uma decisão, não guarde, não fique guardando esses sentimentos, coloque para fora, busque alguém de confiança, comece a falar, a verbalizar, para que isso não vire uma ansiedade, para que isso não vire uma depressão, para que isso não venha a ser um bloqueio na sua vida, para que isso não vira um arrependimento no futuro. Às vezes você vai olhar do futuro para trás e vai falar, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter tido uma ação, e às vezes vai ser tarde. Então tome uma atitude hoje, fale, se comunique, tome uma decisão na sua vida agora. Porque o que você não fala, o seu cobro ele vai cobrar depois. Gente, a ansiedade está atacando até mesmo organismos, órgãos. A ansiedade ela é capaz de mexer até com a sua digestão. Quem nunca, às vezes vai ter uma grande oportunidade de falar em público alguma coisa, dá uma dor de barriga, a barriga embrulha e, meu Deus do céu, vira aquele rebuliço. Por quê? Porque as nossas emoções, às vezes de falar em público, mexe. E eu vi casos de pessoas que estão tendo má digestão por conta da ansiedade. E não somente isso, mas tantos outros casos estão acontecendo, algo que é emocional, está também trazendo problemas para o nosso corpo, para os nossos órgãos, para o nosso organismo. Então é muito sério isso. Você precisa falar, você precisa se comunicar, você precisa dizer. Claro que de uma forma certa, de uma forma orientada, de uma forma correta, sábia. Não sai também falando tudo, se abrindo com qualquer um, porque isso também vai virar um problema lá na frente. Mas você precisa pôr a confiança em alguém. Buscar ajuda, quem sabe, profissional, de um psicólogo, fazer uma terapia, algo desse nível. Ou se não, ter um líder espiritual que você confia, que você possa se abrir. Às vezes esse silêncio que você está protegendo hoje, que você guarda tudo hoje, ele pode virar uma destruição amanhã. Às vezes tudo isso que você está guardando, que você está protegendo, que você não quer falar, que você não quer se comunicar, não, eu sou assim mesmo, eu não falo, eu não converso. Amanhã pode virar uma grande destruição. Que amanhã pode desencadear uma doença emocional, amanhã pode desencadear um arrependimento profundo em algo que você deveria ter feito e não fez. Então, gente, isso é sério. E aqui nós estamos em A Bíblia Explica a Vida. Através da palavra de Deus, a gente consegue trazer conteúdos para a nossa vida, para ser transformados, para viver essa vida mais leve.
Então leve a sério isso que nós estamos refletindo hoje. Então hoje você está evitando o conflito, mas amanhã você pode perder o respeito. Hoje você não quer falar, você não quer se comunicar, não, vou evitar isso, vou evitar aquilo, mas amanhã você pode perder o respeito. Hoje você se cala, mas amanhã você perde oportunidades. Silêncio sem discernimento vira prisão. Tenha o discernimento disso que está acontecendo contigo. É para me falar, é para me posicionar? Vai, se posicione e fale, porque senão isso pode virar uma destruição, isso pode virar um bloqueio, isso pode virar uma perca de uma grande oportunidade na sua vida. Então você precisa discernir. Se eu ficar calado agora, isso vai me ajudar ou vai me prejudicar? Numa discussão, num casamento. Se eu me posicionar agora, isso vai ajudar ou isso vai me prejudicar? O que eu vou falar, do jeito que eu falo, será que agora é hora de falar? É hora de eu ficar calado. Então você precisa discernir. Se é uma atitude que você tem que tomar agora, é hoje, nesse momento, toma logo. Não fica pensando muito não. Tenha discernimento daquilo que você precisa fazer e faça. Se comunica. Tenha coragem de se posicionar. Coragem não é ausência do medo. É agir mesmo com medo. Às vezes a coragem, você quer eliminar o medo da sua vida. Eu sou um cara muito seguro, sabe? Muito medroso. Às vezes tenho desejo, tenho vontade de tomar certas atitudes, mas eu fico ali refletindo, tenho esse discernimento de ficar pensando, tenho 2 filhos, então tem horas que você não consegue dar uns passos assim sozinho, você precisa pensar em toda a família, mas tem dia que você vai ter que arriscar, vai ter dia que você vai ter que ter esse medo, vai ter que ser colocado de lado e você vai ter que agir mesmo com medo, você vai ter que abraçar essa oportunidade, essa chance que Deus está te dando mesmo com medo. Buscar a direção de Deus, Provérbios 3, versos 5 e 6, a gente entende que a gente precisa orar antes de agir, ou seja, se comunicar com Deus, falar com Deus, colocar para fora, verbalizar com Deus antes da gente agir. E a gente também pode pedir a sabedoria, a gente também pode esperar uma direção. Deus ele vai se falar, Deus ele vai usar alguém, Deus ele vai se comunicar de uma certa forma para que a gente possa entender o que ele está nos comunicando, o que ele está trazendo para mim e para você. O silêncio, ele pode ser uma prova, mas o silêncio ele também pode ser uma arma. O silêncio ele também pode ser um erro. Então o silêncio ele nos leva para vários caminhos e a gente tem que ter o discernimento. Você tem que ter o discernimento desse momento. É um silêncio que ele está me colocando à prova, é um desafio que Deus está me dando, é um silêncio que vai virar uma arma para mim, ou seja, vai ser um combustível para eu tomar uma ação, uma decisão, fazer algo importante na minha vida, ou esse silêncio vai ser um erro. Eu vou ficar calado, eu não vou falar, e amanhã eu vou me arrepender, e amanhã vai virar um grande remorso dentro de mim, porque eu não falei, porque eu não fiz, que eu não tive decisão. Então o silêncio, ele nos leva para vários caminhos, mas você precisa discernir o caminho que Deus está te colocando, te dando essa direção para você seguir. No primeiro vídeo, segunda-feira, a gente aprendeu a suportar o silêncio. A gente entendeu que nós às vezes precisa suportar esse momento de silêncio da parte de Deus, que Deus ele nos testa, nos prepara também em forma de silêncio. No segundo vídeo, a gente aprendeu a usar o silêncio ao nosso favor. A gente compreendeu como que o silêncio também tem a sua importância e a gente consegue usar o silêncio como uma ferramenta poderosa da parte de Deus também ao nosso favor. E hoje nós estamos aprendendo a discernir o silêncio, a entender o porquê desse silêncio, aonde esse silêncio quer me levar, aonde esse silêncio está me direcionando, aonde esse silêncio quer me colocar, qual que é a localização que esse silêncio está me levando. E se essa série falou muito com você essa semana, gente, não deixa de compartilhar, compartilhe com alguém, com algum amigo, manda os 3 vídeos logo da série completa para ele maratonar junto conosco. Estamos aí hoje um feriado, vamos entrar aqui agora no final de semana, então quem sabe essa pessoa não vai ter um tempo ali disponível, que às vezes ela iria perder um tempo curtindo alguma coisa, vendo entretenimento, mas você vai mandar um conteúdo espiritual para ele, para aquele amigo, para aquele amigo. Então manda no grupo da igreja, manda no grupo da família, manda para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele vizinho, aquele amigo seu conhecido, compartilhe com ele, também curta. Se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, que eu creio que esse canal vai te abençoar muito e muito. Deus, ele não está nos dando uma voz por acaso. Deus, ele não te deu uma voz por acaso. Use essa voz com sabedoria. Busque o discernimento e use isso que Deus colocou sobre você.
mas nunca deixe de usar quando for necessário. Sempre quando for necessário, use, se comunique, fale, não fique em silêncio. Então esse foi mais uma Bíblia Explica a Vida. Um bom final de semana a todos vocês e até a semana que vem.